A corrupção da humanidade foi um dos principais motivos que levaram ao dilúvio. Em Gênesis 6:5, é dito que o Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Este versículo revela que a maldade havia se tornado a norma, e a humanidade havia se desviado completamente do caminho que Deus havia estabelecido para eles. A corrupção não era apenas um problema de comportamento, mas um problema profundo de coração e mente. As pessoas estavam se afastando de Deus em seus pensamentos e ações, ignorando os princípios de bondade, justiça e amor que Ele desejava que seguissem. Isso criou uma sociedade onde o pecado era abundante e desenfreado. Esse nível de corrupção afetou todas as esferas da vida humana, incluindo relações familiares, sociais e políticas. A corrupção moral levou a uma decadência na maneira como as pessoas tratavam umas às outras, resultando em uma sociedade onde a compaixão e o respeito eram escassos. As pessoas se distanciaram de Deus, buscando prazer e satisfação em práticas ímpias. Essa rejeição da presença e dos ensinamentos de Deus criou um vazio espiritual que as levou ainda mais à depravação. Deus, como um ser justo e santo, não podia ignorar essa corrupção generalizada. Sua natureza perfeita exige que o pecado seja confrontado e tratado. Assim, o dilúvio tornou-se uma maneira de purificar a terra dessa corrupção e dar uma nova chance para a humanidade começar de novo em um caminho justo. Violência desenfreada. A violência se tornou uma característica predominante na sociedade daquela época. Em Gênesis 6:11, é afirmado que a terra estava cheia de violência, indicando que atos de agressão e crueldade eram comuns entre as pessoas. Essa violência era uma manifestação física da corrupção moral e espiritual que havia tomado conta da humanidade. A violência não apenas destruía vidas, mas também destruía o tecido social. A confiança e a segurança estavam desaparecendo, substituídas pelo medo e pela insegurança. Em uma sociedade onde a violência é desenfreada, as pessoas vivem constantemente com medo, sem saber quando ou de onde virá a próxima ameaça. As consequências da violência se estendiam além do dano físico. Ela também destruía laços sociais e familiares, rompendo relacionamentos que deveriam ser baseados no amor e na confiança. Quando a violência se torna a norma, o amor e a compaixão desaparecem, criando uma sociedade fria e impiedosa. Essa cultura de violência era um reflexo de corações endurecidos e mentes distantes de Deus. Em vez de buscar a paz e a reconciliação, as pessoas optavam por resolver seus conflitos através da força e da intimidação. Isso era diretamente contrário ao desejo de Deus de que a humanidade vivesse em paz e harmonia. Deus viu que a violência não poderia continuar sem consequências. Para restaurar a paz e a justiça na terra, era necessário um ato de julgamento que eliminasse essa violência desenfreada. O dilúvio foi esse ato, permitindo que um novo começo fosse estabelecido, baseado em princípios de amor e respeito mútuo. A influência dos Jaz filhos de Deus. A influência dos Jaz filhos de Deus é mencionada em Gênesis 6:2, onde estes seres tomaram esposas humanas e geraram uma raça chamada Nefilim. Muitos estudiosos interpretam os Jaz filhos de Deus como anjos caídos que se envolveram com a humanidade de maneira imprópria, causando grande corrupção. Essa união entre os seres celestiais e humanos foi contra o desígnio de Deus para a criação. Deus criou seres espirituais e humanos para viverem em esferas distintas, mas a intervenção desses anjos caídos levou a um caos na ordem divina estabelecida para a Terra. Essa mistura resultou em uma raça de gigantes, os Nefilim, que possuíam grande poder e influência negativa sobre a humanidade. A presença dos Nefilim contribuiu significativamente para a corrupção e violência na Terra. Eles eram conhecidos por suas ações perversas e pela influência que exerciam sobre as sociedades humanas. Essa influência promoveu uma cultura de pecado que se espalhou rapidamente, intensificando a depravação moral e espiritual da época.
Essa situação agravou ainda mais a separação entre Deus e a humanidade. Os seres humanos, atraídos pelo poder e mistério dos Nefilim, foram levados ainda mais longe dos caminhos de Deus, escolhendo seguir seus próprios desejos em vez dos mandamentos divinos. Deus precisava intervir para restaurar a ordem em sua criação. A presença dos Nefilim e a influência corruptora dos filhos de Deus foram fatores significativos que levaram à decisão de enviar o dilúvio. Isso permitiu que a criação retornasse à ordem original desejada por Deus, livre da influência desses seres corruptores. Rejeição de Deus e sua lei. A rejeição de Deus e de sua lei foi um fator central para o dilúvio. A humanidade escolheu seguir seu próprio caminho, ignorando os mandamentos divinos e se afastando de uma vida de retidão. Em vez de buscar Deus, as pessoas adoravam ídolos e se envolviam em práticas que iam contra seus ensinamentos. Essa rejeição era evidente em todas as áreas da vida. A idolatria se tornou comum, com pessoas adorando deuses feitos por mãos humanas, em vez do Criador dos céus e da terra. Essa adoração de ídolos levou a práticas imorais e degradantes, à medida que as pessoas tentavam satisfazer seus desejos e apetites através de meios corruptos. Essa rejeição se manifestou em uma desconsideração geral pelos valores e princípios que Deus havia estabelecido. A justiça, a misericórdia e a verdade foram substituídas pela injustiça, crueldade e engano. Os padrões divinos de conduta foram abandonados e a sociedade mergulhou no caos moral. A rejeição de Deus também se refletia na forma como as pessoas tratavam umas às outras. Em vez de amar o próximo e buscar a paz, as relações eram marcadas por conflito, traição e exploração. Essa quebra nas relações interpessoais era um reflexo direto do afastamento de Deus. Deus, sendo santo e justo, não podia permitir que essa rejeição continuasse indefinidamente. A humanidade havia se afastado tanto que o arrependimento parecia impossível. O dilúvio foi a resposta divina a essa rejeição, um meio de renovar a criação e oferecer uma nova oportunidade para que a humanidade seguisse a Deus e suas leis. Falta de arrependimento. A falta de arrependimento da humanidade foi um dos motivos que levaram Deus a enviar o dilúvio. Apesar de suas ações perversas, as pessoas não demonstravam remorso ou desejo de mudar. Elas continuavam em seus caminhos ímpios, ignorando os avisos de Deus e sua chamada ao arrependimento. Deus, em sua misericórdia, deu à humanidade um período de graça enquanto Noé construía a arca. Este tempo deveria servir como uma oportunidade para as pessoas refletirem sobre suas ações e se voltarem para Deus. No entanto, elas escolheram ignorar esse chamado e continuar em seus pecados. Com a humanidade recusando-se a mudar, Deus precisava agir para preservar a justiça e a santidade. O dilúvio foi essa ação, um julgamento necessário sobre uma geração que havia esgotado as oportunidades de arrependimento. Isso abriu o caminho para um novo começo, onde a humanidade poderia aprender com os erros do passado e buscar viver em retidão. Noé, um homem justo. Noé é descrito como um homem justo e íntegro em sua geração. Em meio a uma sociedade corrupta e violenta, Noé se destacou por sua fé e obediência a Deus. Ele viveu uma vida que agradava a Deus, e por isso encontrou graça aos olhos do Senhor. A justiça de Noé não era apenas uma questão de comportamento externo, mas de um coração dedicado a seguir a vontade de Deus. Ele manteve sua integridade mesmo quando todos ao seu redor se afastavam dos caminhos divinos. Sua vida é um testemunho de que é possível viver de forma justa, mesmo em tempos de grande depravação. Noé também demonstrou fé ao obedecer às instruções de Deus para construir a arca. Ele trabalhou por muitos anos, enfrentando a incredulidade e possivelmente o ridículo de seus contemporâneos. Sua disposição em seguir as direções de Deus, sem questionar, mostrou sua confiança inabalável nas promessas divinas. Deus escolheu Noé para ser o instrumento de um novo começo para a humanidade. Através dele, Deus preservou um remanescente da criação para repovoar a terra após o dilúvio. Isso mostra que, mesmo em meio ao julgamento,
Deus é fiel para recompensar aqueles que permanecem fiéis a Ele. A história de Noé nos ensina a importância de viver uma vida de retidão e fé, independentemente das circunstâncias. Sua fidelidade serve como um exemplo poderoso de como devemos nos esforçar para agradar a Deus, mesmo quando a maioria das pessoas ao nosso redor escolhe ignorar seus ensinamentos. Preservação da criação. O dilúvio foi um meio de purificar a terra dessa corrupção e dar início a um novo começo. Ao preservar Noé, sua família e representantes de todas as espécies animais, Deus garantiu que a vida pudesse continuar após o julgamento. Isso demonstrou o seu compromisso em proteger e restaurar sua criação, apesar do fracasso humano. Além de preservar a vida humana e animal, o dilúvio simbolizou a renovação do mundo físico. As águas que destruíram a antiga civilização também limparam a terra, permitindo que ela fosse recriada com novos propósitos e intenções. Deus usou este evento para eliminar a corrupção e reiniciar a ordem natural que ele havia originalmente estabelecido. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com água. Esta aliança foi simbolizada pelo arco-íris e representa o compromisso de Deus com a criação. Ele reafirmou seu desejo de que a terra seja um lugar onde a vida possa prosperar em harmonia com seus propósitos.